A JBS anunciou ontem a paralisação de 7 plantas frigoríficas em Mato Grosso do Sul. A justificativa da empresa é a insegurança jurídica, depois do bloqueio de 730 milhões de reais, determinado pela Justiça na semana passada, a pedido da CPI, que investiga os negócios da empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A empresa possui 15 mil funcionários diretos, 60 mil indiretos e mais 60 mil produtores que têm negócios com os frigoríficos. Segundo nota, a JBS afirma que os colaboradores continuarão recebendo seus salários normalmente até que a companhia tenha uma definição sobre o tema, que está se empenhando na manutenção da normalidade de suas operações e trabalha para proteger funcionários e também colaboradores. O bloqueio ocorreu após requerimento de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, tocada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A comissão foi constituída para investigar o pagamento de notas fiscais frias emitidas por pessoas físicas e jurídicas entre os anos de 2010 e 2017, sem o devido fornecimento de bens ou serviços por parte da JBS em contraprestação à suposta concessão indevida de benefícios fiscais feitas pelo Estado. A decisão da Justiça ainda não é definitiva diante do valor considerado expressivo. A empresa decidiu suspender temporariamente compras e também abates. Bom, estou aqui com o Júlio Brissac, que você já viu no bloco anterior, analista-chefe estrategista de pecuária de corte da Rural Business, que é uma das nossas fontes de informação aqui do Pecuária BR. Júlio, muito obrigado pela sua entrevista. Você disse, a respeito da nota que a Renata acabou de ler, que o fato de a empresa ter anunciado ontem que vai manter os funcionários, os colaboradores, é um indício de que as atividades deverão voltar em breve. São temporárias. São temporárias. Boa noite, Pecuária de Corte do Brasil. Eu acho que a gente pode aqui hoje explorar um pouco, colocar um pouco de pingo nos is, né? De uma notícia que sempre pega muito algumas pessoas aí no contrapé e assusta muita gente, né? A primeira delas é essa. É importante a gente perceber que esse processo, nós estamos literalmente numa guerra da JBS contra alguns estados brasileiros, que não é só o de Mato Grosso do Sul, né? Na verdade, esse processo ele já vem acompanhando aí alguns dias, né? E a gente tem que entender que toda vez que um porta-avião americano para na costa de algum país, apesar de ele assustar muita gente, né, isso não quer dizer que ele vai sair disparando, né? Ele faz conta também de todo míssil, ele sabe que tem uma conta a pagar depois. Então, o que a gente está vivendo hoje já aconteceu no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, já aconteceu em Minas Gerais, aí sim com demissões, mas nos curtumes, está acontecendo agora, nesse momento, nos curtumes do interior paulista, tá certo? E literalmente a JBS está mostrando que não vai ficar apanhando sozinha, principalmente dado o tamanho, ao gigante de uma empresa como essa. Você diz apanhando, se referindo ao bloqueio que a Justiça de Mato Grosso do Sul determinou a pedido de uma CPI que investiga essas denúncias de pagamento de propina. Sim. Você se refere a isso? Esse bloqueio de 730 milhões de reais? Todo mundo, quer dizer, que está aí, seja do interior desse país, seja dos grandes centros, sabe que há uma guerra explícita do governo federal e alguns estaduais em cima da JBS, com uma guerra mais explícita em cima do Mato Grosso do Sul, né? Há muito tempo o governo do estado do Mato Grosso do Sul vem batendo na JBS e, como todo lutador, a gente tem que saber que uma hora a gente bate muito, mas depois pode estar arriscado, se a luta continua, a gente está arriscado e tem que saber apanhar também. A resposta a tudo isso que está acontecendo hoje no Mato Grosso do Sul é uma ação do jurídico e da cúpula da JBS em cima de tudo que está acontecendo. A JBS aprendeu a apanhar? Com certeza, né? Ela sabe muito bem apanhar. E com certeza
sempre quando a gente conversa sobre a JBS, é muito importante a gente entender o tamanho dessa empresa. Nós estamos falando da segunda maior empresa do Brasil, uma empresa que movimenta no mundo, vamos fazer uma conta em reais, 175 bilhões de reais, né? Então, quando a gente olha um espectro do que ela está diminuindo de tamanho no sentido de vender ativos e ter bagagem, munição para enfrentar muitas guerras, claro que quando a gente olha esse número, a gente percebe o tamanho dela, né? Fica pequeno você olhar aí 700 e poucos milhões, olhar aí até 10 bilhões no âmbito federal, que foi aí a multa que pode ser estendida. Bilhões. Mas o produtor deve entender que até mesmo nessas ações que a gente está vendo aí nos estados, é o primeiro de um round, de uma luta que vai ter muitos rounds pela frente, porque é claro que o jurídico da JBS não vai ficar quieto perante a tudo isso que está acontecendo, né? Não se faz agora da noite para o dia um cheque de 700 e poucos milhões para o estado de Mato Grosso do Sul, ou qualquer outro estado que venha fazer alguma coisa. Mas ela está dando um grande exemplo aqui no Mato Grosso do Sul da sua capacidade de fogo. Bom, Júlio, então, eu tenho aqui, Renata, Zaidan, pois não. duas manifestações de entidades aqui de Mato Grosso do Sul em relação a essa paralisação. Primeiro, da Acrisul, que é a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, que fala sobre essa decisão da JBS, em nome do vice-presidente Laucídio Coelho, que fala que deve refletir no mercado nos próximos 10 dias essa decisão de paralisação. Ainda não houve alteração de preço, segundo o Laucídio Coelho, mas vários negócios deixaram de ser fechados. Deve haver maior oferta sem condições de absorver os animais, reflexos nos preços da arroba e nos impostos arrecadados. Segundo Laucídio Coelho, vice-presidente da Acrisul, o Estado perde diretamente com a diminuição dos abates e indiretamente porque toda a classe produtora suspende as suas compras. Ele, por exemplo, falou que não compra mais nada porque ele não sabe quando ele terá novos recursos. Eu queria que você comentasse esse depoimento do vice-presidente da Acrisul. Júlio, boa noite. Boa noite. A última vez que eu passei por aqui pelo programa, Zaidan, eu lembrei para você que a gente estava passando por um momento histórico na pecuária de corte do Brasil. E não tem como, né? Nunca vi em 26 anos de mercado um ano como esse. É claro que faz muito sentido o que o Laucídio falou aí, porque a JBS está mostrando, direta e indiretamente, qual é o peso dela nesse estado, tá certo? E que numa guerra... Ou seja, se ela parar, a pecuária do estado vai sofrer muito. O estado que tem problemas financeiros graves não tem capacidade de absorver uma saída de um cara que é responsável por 40% do abate de bovinos do estado, né? Mesmo com a redução do volume de abate de bovinos no Mato Grosso do Sul, só para situar aí para todo mundo, a gente em 2013 tinha 2 milhões de cabeças de gado sendo abatida nesse estado. Hoje a gente fala aí de 1,5 milhão de cabeças, quer dizer, sumiram, só olhando o primeiro semestre dos últimos 5 anos, a gente vê aí que diminuiu muito o poder de captação de gado no estado. Mas o que a gente percebe é que 40% do abate é um peso muito grande. Mas isso não vai para outras indústrias que hoje até ficaram fora das compras, estão claro, meio estão esperando. Se eu tivesse no meio desse jogo, né, quer dizer, de uma certa forma estou, mas se eu estivesse diretamente envolvido na compra, né, e não fosse da JBS, é claro que eu olharia para esse mercado e no dia seguinte eu falava, opa, agora vou colocar o telefone no gancho e vou esperar tocar, porque vem aí 40% do abate de gado. Mas isso a gente tem que ponderar, que é muito importante nesse momento, a gente entender que a gente está numa entre-safra de boi, onde poucos produtores têm, de fato, gado para abate, tá certo? São produtores que têm uma capacidade de caixa maior do que a média da pecuária de corte do Brasil. Nós estamos falando de produtores hoje que têm confinamentos, semi-confinamentos, quer dizer, tem uma logística, uma diferença aí da massa da pecuária de corte do Brasil e que pela primeira vez na história a gente está vendo que esses produtores podem mostrar também ao agronegócio e à pecuária de corte do Brasil o seu poder de fogo. Porque se, por um lado, a JBS é extremamente forte no Brasil e, por um outro lado, o Mato Grosso do Sul, como governo, não tem como sustentar uma briga
com esse gigante. Por outro lado, mesmo você sendo gigante, frigorífico nenhum consegue trabalhar sem ter gado. Então, eu diria que o verdadeiro poder de fogo, nesse momento de entre-safra radical, está na mão do produtor. Se eu fosse produtor de gado e tivesse aí como esse perfil de um produtor mais profissional, no sentido de ter giro melhor financeiro, outras situações aí que possa sustentar essa guerra, eu diria que eu entraria para dentro em ambiente de chumbo cruzado, eu entraria para dentro de casa, fecharia as porteiras e as portas, porque quem gera munição para todo esse pessoal é, sem sombra de dúvida, o produtor de gado. Mas você tem que... O grande medo, no começo da nossa conversa, você disse que está todo mundo com medo. Sim. Todo mundo assustado, sem saber o que fazer. Quer Sim. dizer, voltou aquela cortina de fumaça que nós vimos na época da carne fraca, depois na Lava Jato e etc. Voltou a cortina Sim. de fumaça. Onde é que nós vamos? Como é que vai ser? Você disse que o poder está na mão do produtor, do pecuarista. Principalmente por estarmos num período de entre-safra, né? Mas e a pressão dos preços? Não virá? A pressão dos Em preços... função disso, não, eu vou abater, agora você ia abater para a JBS, você está vindo para mim, então eu vou poder te pagar tanto. Isso não está sujeito a acontecer? Como estrategista de mercado, a gente tem que tentar entender os momentos que vêm pela frente. Como eu estava dizendo, é claro que o comprador de gado do Brasil, do Mato Grosso do Sul, não JBS, que tem aí a outra fatia do mercado, vai puxar o freio de mão e tentar esperar ver os acontecimentos. Mas ele não aguenta 1, 2 dias sem gado. Mas então, isso é só no Estado? As indústrias de fora também? O Brasil tem uma coisa muito engraçada, Zaidan. Como a mídia sempre foi municiada por informações de grandes frigoríficos, se criou algumas frases jurássicas nesse negócio que estão longe da realidade. Por exemplo, como a gente trabalha com vários mercados, não só do Brasil, de carne bovina e de pecuária de corte, escala de abate para 3 dias é desesperadora em qualquer lugar do mundo, menos aqui no Brasil. Se costuma dizer que não, a escala está confortável para 3 dias. Meu amigo, a semana tem 7 dias, você tem 3 dias de escala, você está desesperado na compra, meu cara. É uma questão de você fazer número, né? Fazer conta dos dedos. Então, assim, são processos e conversas que, por anos, a pecuária de corte repete e está longe da realidade do mercado. Então, 3 dias de parada de abate, fica todo mundo desesperado, de pequeno, médio a gigante frigorífico desse país. Lembrando, nós estamos numa entre-safra radical de baixa de oferta. Em 26 anos de pecuária de corte do Brasil, eu nunca vi uma entre-safra tão fraca de gado. E o poder de mexer mais forte ainda nesse mercado está na mão do produtor. Bom, o Júlio vai continuar com a gente aqui, Renata. Eu vou chamar agora a repórter Kylie Rodrigues, conversou com o pecuarista Francisco Maia, o Chico Maia, já foi presidente da Acrisul e hoje ele é presidente da FENAPEC, que é a Frente Nacional da Pecuária. Vamos ver o que ele disse a respeito dessa paralisação da JBS. O boi gordo impacta, é que determina o preço do boi magro, da vaca, do bezerro, tudo. Quer dizer, se você não tem a escala de abate programada, haverá uma pressão no preço do boi. Isso é natural. A partir do momento que você alonga a escala de abate e você não tem a liquidez esperada, você começa a complicar todo esse processo. Então, eu acho que nós iremos atravessar momentos muito delicados, muito difíceis, e que é necessária uma ação urgente para contornar isso. Tem algum fator de insegurança jurídica para o JBS em Mato Grosso do Sul? Vamos lá, vamos fazer a seguinte simulação aí. Você vai no banco, você tem uma dívida com o banco, e você acerta com o gerente a forma de pagamento. Então, todos os seus recursos estão sendo canalizados para você cumprir aquela forma de pagamento. De repente, todo dia aparece uma decisão judicial onde o juiz determina que se confisque uma parte dos seus recursos. Ou seja, você não tem dinheiro para operacionalizar
o fluxo de caixa para pagar fornecedores, para pagar funcionários, para pagar produtores. Então, se você não tiver essa previsibilidade para você trabalhar na normalidade, fica muito difícil a operação. É bom lembrar que esse grupo é o maior empregador no Mato Grosso do Sul, além de ser economicamente a maior força. Chico, como você disse no início, né, como que fica, então, o pecuarista do Mato Grosso do Sul, haja visto que o JBS detém 60% dos abates no estado? É como o pecuarista está num baile onde não tem nem parceira para dançar, nem música, ele está sozinho na pista. Ele está numa situação, porque você veja bem, 60% do comprador do nosso produto, porque vender o boi não é a questão, abater o boi não é a questão mais difícil. Para você precificar a arroba do boi, você tem que saber por quanto que você exporta, por quanto que você vende o dianteiro, por quanto você vende o miúdo, por quanto você vende o couro, por quanto você vende as partes nobres da carne. Então, essa empresa ela já tinha uma expertise de anos no mercado, muito consolidada, onde ela pode, em poucos minutos, pegar o boi, destrichar o boi e vender o boi integralmente, e você faz um mix que compõe preço e arroba. Um frigorífico menor já tem mais dificuldade, porque às vezes ele tem o mercado para colocar a carne de primeira, mas não tem a carne de segunda. Tem a carne de segunda, mas não tem o mocotó, não tem os miúdos, não tem isso. Então, complica, é muito complexo esse mercado de carne e a insegurança para nós produtores, para a economia do Estado, porque quando você abate um boi, você impacta em 50 cadeias da indústria. Então, são 50 cadeias da indústria. Então, é terrível. Eu acho que nós estamos no momento mais delicado da pecuária no estado do Mato Grosso do Sul, o fato do JBS fechar as suas 7 plantas por tempo indeterminado. Bom, eu volto aqui com o analista e estrategista de pecuária de corte da Rural Business, o Júlio Brissac. Rural Business, que é uma das nossas fontes de informação, principalmente de preço do boi gordo em todo o país. A gente sempre dá essas informações no final do Pecuária BR, todos os dias. Ô Júlio, você falou agora há pouco que o poder, apesar de tudo isso, o poder está na mão do pecuarista. Sim. O Chico está dizendo que ele está sozinho na pista, sem música, sem parceiro para dança. Se a gente entrar nesse exemplo aí de sem parceiro na dança, eu diria que, na verdade, o produtor é o DJ, o dono do som, o dono da casa e o dono da bilheteria. Então, assim, o baile acontece se ele quiser ou não, porque você pode encher a casa de gente para dançar, você pode encher o bar de bebida, mas se não tiver a música e se não tiver o dono da casa ali fornecendo um staff para que tudo aconteça de uma maneira normal, num baile, ele acaba não acontecendo. E o dono dessa conversa toda é o produtor de gado. Porque eu volto a dizer, gigante nenhum da pecuária de corte do Brasil, por maior que seja, não consegue sobreviver sem oferta de gado gordo. E nós estamos numa entre-safra. Nós estamos saindo de uma conversa, eu vou só pontuar uma coisa muito importante. Eu queria que você segurasse essa coisa muito importante para você dizer já já. Okay. Porque nós vamos para São Paulo, a Sara Kirchhoff está na Bolsa, para saber se houve, que tipo de impacto essa decisão da JBS nos negócios na Bolsa. Sara Kirchhoff. Boa noite mais uma vez, Zaidan, boa noite a todos. Bom, começando em complemento aí a discussão de vocês no estúdio, hoje a Agência Estado, divulgou que em função da paralisação nas 7 unidades produtoras em Mato Grosso do Sul, hoje não houve demanda no mercado físico no estado. E já aqui em São Paulo, que é um estado também referência para o mercado do boi gordo, esse caso aí já respingou também e poucos frigoríficos anunciaram os preços hoje, divulgaram os preços hoje do boi gordo no mercado físico. Nós também conversamos informalmente com pesquisadores do CPEA que confirmaram aí então essa queda
drástica aí na divulgação dos valores do boi gordo no mercado físico. As ações da JBS aqui na Bolsa de Valores tiveram uma queda hoje, foi um pouco menos acentuada do que a queda de ontem, mas ainda assim as ações da JBS, como a gente acompanha no painel, ficaram desvalorizadas nesta quarta-feira. Com uma queda de 1,45%, o valor do papel ficou em R$ 8,15 hoje aqui na Bolsa de Valores. Ontem a queda, como eu falei, foi mais acentuada, ficou acima dos 3%, só que a queda ontem começou já no início da manhã, então a gente não sabe se ela teve uma relação com essa paralisação ou não. O que de fato acontece é que hoje a queda foi consolidada também aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Sara, vamos atualizar os preços. Eu estou aqui com o Júlio Brissac, como você viu, está acompanhando. Vamos atualizar os preços do boi gordo. Primeiramente, o indicador CPEA. Não sei se o indicador de hoje já reflete alguma diferença de preço. E depois os contratos futuros de boi gordo nesta quarta-feira, Sara. Tá certo, Zaidan. Eu vou começar, como de costume, com o preço do bezerro, no indicador CPEA para o mercado físico, que hoje não teve nenhuma variação, continuando então em R$ 1.188,84 por cabeça no estado de Mato Grosso do Sul e com uma alta de 0,39% no acumulado do mês. E no indicador CPEA, o boi gordo teve uma alta hoje de 1,11%, passando para R$ 141,05 a arroba, uma alta então acima de 1% para o boi gordo no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA. No acumulado do mês, o boi gordo segue em queda de 1,20%. Terminando então com o preço do boi gordo no mercado futuro, que caiu hoje aqui na B3 em São Paulo, nos principais contratos. Somente um teve alta, que foi o de dezembro, e eu vou começar com o contrato de outubro, lembrando que é o mês referência no mercado do boi gordo, que hoje teve uma desvalorização nos papéis de 0,43%. No ajuste atual, o valor para vencimento de outubro deste ano é de R$ 138,15 a arroba, com 130 contratos negociados. Os contratos com vencimento para o mês de novembro, também deste ano, tiveram uma queda de 0,47% e apresentam o valor de R$ 138,35 a arroba. Já os contratos com vencimento para dezembro, estes sim subiram hoje aqui na B3 em São Paulo, uma alta de 0,18%, com o valor de R$ 141,00 a arroba. E por último, outubro de 2018, queda de 0,80%, com o papel negociado por R$ 148,20 a arroba. Essas foram as informações do mercado do boi gordo para esta quarta-feira. Zaidan. Valeu, obrigado, Sara. Júlio, o indicador CPEA, que é uma média pesquisada em São Paulo, teve até alta hoje. Seria cedo para notar alguma mudança ou o mercado ainda não teve o impacto dessa decisão? Eu vou pular essa parte do CPEA, tá? Que isso aí depois a gente conversa muito sobre isso e você conhece o meu ponto de vista. Quanto à questão de mercado futuro, também eu sempre digo aos assinantes da Rural Business para dar as costas para esse mercado, porque isso não reflete absolutamente nada a realidade do mercado físico do gado gordo, tá certo? Isso é um mercado de pequenos contratos, completamente controlado pelos grandes frigoríficos, portanto, dê as costas para isso, até logo, a fila anda, a conversa é outra. Mas teremos impacto? É claro que nós vamos ter, enquanto esse imbróglio temporário da JBS no Mato Grosso do Sul estiver acontecendo, vai ter muita gente querendo surfar em cima dessa saída temporária de um ator que tem 40% desse mercado, né? Volto a dizer, se eu fosse um comprador de gado gordo, eu estaria sentado na mesa esperando o telefone tocar, porque vem 40% do mercado para mim agora, tá certo? Porém, existe uma atitude que o produtor pode fazer, que é de também fechar sua porteira. Parei, não vendo nada, não faço nada, como disse o próprio Laucídio aí, não vou fazer nada enquanto não me mostrarem o que está acontecendo e olhando aquele preço do bezerro ali, olhando a minha relação de troca e vendo as coisas, a conta não bate. Outra coisa importante que eu queria dizer ao produtor de gado, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil, é que nós estamos, a exemplo do que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, acabou
o incentivo à saída de gado de pé do Estado. A FamaSul, inclusive, pediu para voltar a redução que já foi feita por 90 dias, de 12% para 7%, a alíquota do ICMS para a exportação de gado em pé. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, isso é uma situação também que favorece de gregos a troianos de compradores, da JBS até o menor comprador do Estado, né? Isso, a alíquota de 12% em cima da saída de boi do Estado é um muro que se cria para esse gado do Mato Grosso do Sul abatido, ficar refém de compradores locais. Tem muita gente também comemorando tudo isso. Como a gente sabe, no Brasil de hoje, que esse é um país onde os governos só funcionam perante pressão, é o produtor que recolher a sua oferta de gado gordo, seja no Mato Grosso do Sul ou em outros estados da federação, ele está mostrando que quem é o mandatário desse mercado é ele. E que ele pode, sim, reverter situações rapidamente de mercado, porque desespero total acontece quando um frigorífico não vê a sua planilha de compra andando ao longo do primeiro, do segundo e do terceiro dia. Isso gera um caos dentro da indústria. Bom, Júlio, vamos à cotação, já te agradecendo a sua participação sempre aqui. Um prazer. Muito obrigado. Lembrando que na nossa última conversa eu contei aqui que nós estávamos no ano de 2017 vendo apenas a ponta de um iceberg que iria explodir dentro da JBS, você deve lembrar disso tudo. Verdade. E está aí esse iceberg se mostrando, mas volto a lembrar o produtor de gado do Brasil. Sem ele, ninguém vive e por 48 horas. Me lembro, e você é uma das poucas, ou talvez a única voz a dizer sobre essa questão da ponta da pirâmide. Obrigado, verdade, Júlio. Nada, obrigado. Renata, como é que ficaram os preços do boi hoje? Cotações do boi gordo. Oferecimento. Zaida, a gente começa pela Scott Consultoria, que apura a cotação do boi gordo à vista para uma boiada comum. A gente começa pela região sul, não houve alteração de preço, segundo a apuração feita pela Scott. Norte também não houve mudanças. Na região nordeste também sem alteração, segundo a Scott Consultoria. Região centro-oeste na sua tela, queda de R$ 2,00 em Goiânia, Goiás, e de R$ 1,00 em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ainda pela região centro-oeste, Scott Consultoria, queda de 50 centavos no norte de Mato Grosso. Na região sudeste, finalizando a apuração feita pela Scott Consultoria, queda de R$ 2,00 no Triângulo Mineiro e de R$ 2,00 também no norte de Minas Gerais. Outra fonte de informação é a Agência Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Região sul na sua tela, que segundo a Agência Rural Business, teve queda de R$ 1,00 no Paraná. Na região norte também teve queda de R$ 1,00 em Rondônia. Na região nordeste, segundo a Rural Business, teve queda de R$ 3,00 na Bahia. Na região centro-oeste, queda de R$ 1,00 em Mato Grosso do Sul. E finalizando, região sudeste, queda de R$ 2,00 em São Paulo e queda de R$ 3,00 em Minas Gerais. Bom, e o Pecuária BR vai ficando por aqui. Para você, uma ótima quarta-feira. Fica agora com o nosso chefe Renato Lapenta com o Brasil Gourmet. Tchau, tchau, Zaidan. Tchau, Renata. E depois do nosso chefe, o Adriano Idival traz os detalhes da nossa agenda de leilões em Na Batida do Martelo. Muito obrigado, gente. Até amanhã.